Olha só o que diz a palavra do nosso Deus. Veio para ouvir a voz do Senhor? Então já sabe, né? Já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E é Deus quem vai falar ao teu coração por intermédio da sua palavra. Palavra que alimenta, palavra que sara, palavra que restaura, palavra que liberta. Essa palavra é linda, maravilhosa, que entra no teu coração agora, tá bom? Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 5, versículos de número 3 ao 5. Eu quero fazer a leitura desses 3 versículos e eu quero que você, enquanto escuta esta palavra, receba e guarde no teu coração, porque verdadeiramente é a resposta de Deus para a tua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Observe só o que está sendo dito aqui na palavra do Senhor. A palavra de Deus está nos mostrando um processo que talvez seja exatamente esse que você está passando. Um processo em que a tribulação. Primeiro a tribulação. E quantas vezes quando a tribulação vem, nós logo nos desesperamos, reclamamos e alguns até murmuram diante da tribulação e se perguntam por quê, Senhor? Por quê, meu Deus? Não é verdade? Mas na tribulação, olha aqui, também nos gloriamos. Gloriamos-nos na tribulação, naquilo que nós não temos controle, naquilo que vem sobre nós. Sabe por quê? Porque a tribulação produz paciência, queridos. Olha aqui, se nós não estivéssemos sendo tratados por Deus, nós seríamos terríveis. Tendo as promessas que nós temos. Se nós não fôssemos tratados por Deus, nós seríamos terríveis. Por quê? Porque quem sabe o que lhe aguarda, quer depressa. Quem sabe as promessas que tem quer alcançar logo, não é verdade? Por vezes essa é a minha, a tua realidade. A gente sabe que aquilo já é nosso, a gente sabe que vem para nossa mão, a gente sabe que é promessa de Deus para nossa vida. E o que a gente quer fazer? A gente quer pegar logo. A gente quer que esse negócio chegue logo, a gente quer viver logo isso. Mas olha que Deus, tudo quanto Ele faz é perfeito. E por vezes Ele vai nos fazer sim esperar pelo tempo dele. O nosso tempo é imediatista. Nós fazemos parte de uma geração, olha aqui, uma geração que com 3 minutos tem um miojo, que com alguns toques tem um micro-ondas funcionando, que em alguns cliques tem um e-mail chegando do outro lado do mundo. Nós somos sim uma geração imediatista. Não é difícil a gente chegar perto de alguém que abre a boca e diz: eu detesto esperar. Eu não tenho paciência de esperar, eu não gosto de esperar. A pior coisa para minha vida é quando eu tenho que esperar, não é verdade? Mas Deus, Ele sabe nos tratar. E o Senhor, Ele colocou grandes promessas na nossa vida. Você sabe disso, você sabe as promessas que você carrega. E olha aqui, e sabendo destas promessas, se não fosse o tratamento de Deus na minha e na tua história, nós éramos terríveis nesta caminhada. Mas o Senhor, Ele nos permite passar por determinadas situações que fogem do controle da nossa mão, que são verdadeiramente tribulações na nossa vida, que a única coisa que nos resta ter é paciência. Quantas vezes nós olhamos para o lado, olhamos algo que fugiu do controle da nossa mão e que nós sabíamos que não podíamos resolver de imediato, a gente olhou e disse: paciência. Vou fazer o quê? Paciência, vou esperar. Paciência. Não é verdade? Olha aqui, e quanto mais paciência nós produzimos diante das tribulações, mais experiência nós temos. Quantas vezes quando nós vamos passar por uma situação que nós já enfrentamos antes, a gente olha e diz assim: nem adianta se atribular. Nem adianta se inquietar, é ter paciência, porque eu já passei por isso, eu sei como funciona, é paciência. O que significa isso? Significa que a paciência gerou experiência. Agora, além de ter paciência, você também tem experiência no assunto. Aí você já sabe que em algumas situações não adianta espernear, não adianta fazer biquinho, não adianta ficar de mal com a vida. A tua experiência já mostrou, olha aqui, que a questão mesmo é confiar no Senhor.
Tem coisas que vai fugir do controle da tua mão, mas que nunca fugirão do controle da mão de Deus. Quem já tá entendendo a palavra, declare. Já tô entendendo a palavra, Jesus. Já tô entendendo a palavra, Senhor. Tem gente que tá aqui que é uma pessoa imediatista. Mas você já foi bem pior. Mas você já foi bem mais complicado, não é verdade? Mas as tribulações vieram e tribulação gerou paciência na tua vida, que não é muito, mas já é alguma coisa comparada a quem você era antes. Olha aqui. E essa paciência trouxe experiências. Experiências que quando você chega em determinadas situações, você já sabe que não adianta tentar apressar o negócio, não adianta se desesperar. Olha aqui, a experiência já começa ali a direcionar dentro da situação. Não é dessa forma? Mas deixa eu te falar uma coisa, a experiência, ela vai trazer a esperança. Sabe por quê? Porque é exatamente aí que a gente vê que a gente não pode fazer nada. A gente não pode agir de forma alguma, fugir do controle da nossa mão. E são inúmeras as vezes que a gente se encontra assim, né? Não tem o que fazer senão esperar o tempo de Deus. Aí a gente decide esperar. Às vezes nem tanto por opção, é porque não tem mais o que fazer mesmo. Deus nos coloca em situações como se fossem becos sem saída, sabe? Rua sem saída. Você não tem alternativa, é ficar ali mesmo. Aí o que acontece? Você, de repente, quando menos espera, o grande agir de Deus chega. Aí você... Lá, quando a situação se repete, você lembra. Eu esperei o tempo de Deus e o meu Deus agiu. Eu tenho esperança que acontecerá novamente, porque o meu Deus nunca falhou na minha história. Você tá entendendo? O processo de Deus é perfeito, queridos. Olha aqui, não é fácil passar pelo tempo de Deus, e talvez você tá passando pelo tempo de Deus. É aquele tempo assim que você quer pra hoje, é o tempo em onde as coisas já deveriam ter acontecido, onde as coisas já deveriam ter chegado, não é verdade? O tempo de Deus a gente espera verdadeiramente o tempo de Deus. A gente, por vezes, vai machucar a nossa carne, por vezes a gente vai renunciar à nossa vontade, por vezes a gente vai ficar até mesmo sem opções. Mas o que é que acontece? Diante da tribulação, você recebe paciência, a paciência lhe traz experiência, a experiência lhe traz esperança, e quando você menos imagina, o teu Deus começa a agir, te abençoar, e o tempo de Deus chega, e você glorifica. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Esse processo tá acabando. Está chegando aí o tempo de Deus. Você tem esperado o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus machuca, mas viver o tempo de Deus faz valer a pena. E eu profetizo em nome de Jesus que você está esperando esse tempo de Deus, mas também vai viver esse tempo de Deus, onde tudo, querido, se encaixa de uma maneira muito perfeita, onde as coisas acontecem melhor do que o que nós imaginávamos ou pedíamos ao Senhor, onde Deus verdadeiramente mostra mais uma vez a sua fidelidade. Eu profetizo que você vai viver o tempo de Deus aí nessa situação, em nome de Jesus. Se você crê, toma posse, recebe, entendendo que essa palavra é dos céus diretamente pro teu coração. Já confirma aí nos comentários com o teu amém.